quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus e os gergazeus e os amorreus e os cananeus e os fariseus e os aveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirá. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas aos seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que sirvam a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderá contra vós outros, e depressa vos destruirá. Porém, amém, podemos sentar. Glória a Deus. Irmãos, aleluia. É do conhecimento dos leitores da Bíblia que o Senhor aqui está falando com o povo de Israel, povo este que havia vivido 400 anos escravo no Egito. Então, depois de 400 anos sofrendo na escravidão, Deus levanta Moisés e ele então é o instrumento que Deus usou para anunciar ao povo e a Faraó que Israel não seria mais escravo, mas sim, Israel é uma terra que eles lá não seriam escravos, mas seriam o dono da terra. Uma terra que estava habitada, mas os proprietários daquela terra não eram os que nela habitavam, mas sim o povo de Israel, que Deus estava libertando para conduzi-los a essa terra. E Deus então cumpre o que havia prometido, liberta o povo, e o povo então passa a caminhar para a terra prometida. O povo, ele teve, houve muitos acontecimentos no caminho para a terra prometida, e não quero me deter neles, mas o povo passou 40 anos peregrinando no deserto, e depois somente aqueles que tinham 20 anos para baixo puderam entrar na terra da promessa, e com eles Josué e Caleb. Os demais pereceram por sua desobediência, rebeldia e incredulidade manifesta contra Deus. Agora, Deus adverte o seu povo, e Deus então apresenta para o seu povo a promessa, o que ele estaria fazendo, que ele estaria desapossando então aqueles que estavam sobre a terra, estaria dando aquela terra ao seu povo. Deus fala que ele ia destruir então aqueles inimigos que estavam com o domínio daquela terra, e ia passar então o povo de Deus a morar ali. Aleluia. Deus fala que ele feriria o povo, feriria aqueles moradores da terra, e adverte o povo: olha, este povo que está ali, os inimigos que habitam ali, eles precisam ser dissipados,
destruídos, eles devem ser eliminados, porque eles são perigo para vocês. Se vocês não os eliminarem, eles vão, e se vocês não os eliminarem e fazer aliança com eles, eles destruirão vocês. Isso irá trazer para vocês a ira de Deus, e não as bênçãos que Deus lhes prometeu. Então Deus adverte ele: olha, não, os filhos de vocês não devem casar com eles, vocês não devem dar suas filhas nem seus filhos em casamento com eles, vocês não devem ter aliança com eles em hipótese alguma. E Deus está então dando a eles um mandamento para que eles pudessem permanecer abençoados naquilo que Deus havia lhes dado. Aleluia! Deus diz que eles deveriam destruir tudo que Deus mandasse destruir. Glória a Deus! Para que fossem eles então abençoados. E Deus então, advertindo o povo, falando ao povo estas coisas, Deus diz: olha, vocês devem guardar tudo isso que vos tenho dito, todos os mandamentos e estatutos, para o vosso próprio bem, porque é guardando os mandamentos, guardando os estatutos que hoje vos ordeno, que fará vocês ser bem-sucedidos, vocês permanecerem abençoados. Aleluia, glória a Deus. É guardando aquilo que vos tenho dito. Glória a Jesus. E tudo que Deus estava dizendo para o povo, para que o povo não fizesse, tudo aquilo que Deus estava advertindo o povo, que o povo não tivesse, era para o bem do próprio povo. Aleluia. Porque Deus diz: olha, o que vocês devem fazer ao chegar na terra é destruir os utensílios de culto a deuses pagãos que não são deuses. Vocês devem destruir, quebrar as suas colunas, cortar os postes, queimar as suas imagens de esculturas. Vocês devem fazer uma limpa naquilo que o inimigo tem cultivado sobre a promessa que eu fiz a vocês, sobre a terra que vos prometi dar. Então foi isso que Deus disse para o seu povo. E o povo então, irmãos, aleluia, depois de orientado por Deus, Deus adverte eles: e olha, e guardem o vosso coração, porque depois de vocês estar já na terra, fartos, já estiver fartos, não tem falta de comida, tem uma terra fértil, tem uma colheita em abundância. Depois que vocês, aleluia, já edificaram uma casa, agora vocês já não moram mais nem em tenda, já tem a casa, fixaram moradia, está dizendo: esse aqui é minha propriedade, está ali abençoado. Aleluia. Depois, aleluia, de se multiplicar os teus recursos, o teu gado, o teu rebanho, que vocês estiverem prósperos, aleluia, glória a Deus, tiverem prata, ouro e tudo em abundância, tudo quanto tem, não ter falta de nada, estar de fato abençoado. Aleluia. Guarde o teu coração para que ele não se eleve. Aleluia. E te esqueça que tudo aquilo não é fruto, aleluia, não é mérito teu, ó Israel. Tudo isso foi bondade e misericórdia de Deus para contigo, ó Israel. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor Deus. Porque o Senhor está dizendo: quando o homem eleva
coração. Quando o homem deixa de atribuir a Deus aquilo que é Deus quem faz, quando o homem passa a acreditar que os resultados são provenientes de si, né? Aí começa o fracasso do homem, aí começa o fracasso de uma igreja, aí começa o fracasso de uma nação. Aleluia. Então Deus está dizendo para eles: olha, o que eu vos tirei de um lugar de escravidão, vou conduzir vocês a uma terra que está ocupada por inimigos, vou desapossar estes inimigos, vou expulsar eles de lá, vou destruí-los, e tudo que eu disser para destruir, vocês destruam. Aleluia, glória a Deus. Não discuta com Deus, não argumente com Deus. Aleluia, glória a Deus. Não fique tentando se justificar diante de Deus quanto àquilo que Ele manda destruir. Ele está dizendo: não faça uma análise segundo os teus olhos. Se eu disse para destruir, destrua. Se eu disse para se livrar, se livre. Se eu disse para queimar, queime. Aleluia. O Senhor está dizendo isso. Então Ele está falando: eu vou levar vocês para lá. Aí vocês vão dizer assim: está bem, Senhor, diante de tudo isso, glória a Deus. Porém, se disseres em teu coração, né? Quem sabe você tem vergonha de expressar o sentimento de temor que está dentro de si, e lá no teu coração você está dizendo: mas é muita gente para vencer, é muito inimigo para se derrotar, como é que teremos condições de vencer tamanho desafio, tantos inimigos querendo o nosso mal? Como poderemos fazer isso? Aleluia. Quem sabe no teu coração também está esta pergunta, diante das dificuldades e os desafios que estão diante de você, diante daquilo que te oprime, diante daquilo que te persegue, diante daquilo que te afronta. Você pode estar pensando a mesma coisa, você pode estar ouvindo e dizendo assim: a promessa de Deus é boa, quem é que não quer uma terra tão boa como esta prometida? A promessa de Deus é maravilhosa. Agora, aleluia, há inimigos sobre esta terra, e Deus está dizendo que nós devemos destruir estes inimigos. Agora, como se dará isso se somos um número tão pequeno, se o número deles é tão grande? Como acontecerá isso? Por certo, isso será uma coisa que para nós será difícil ou até mesmo impossível. Então Deus, Ele não manda o povo, Deus olha para o povo e não diz assim para o povo: olha, reúna as vossas espadas, contabilize o número de homens, passe então a ver, olha, o quanto vocês são fortes, o quanto vocês são poderosos, o quanto vocês têm capacidade de vencer o mal, o quanto vocês são perfeitos, olha só como vocês são habilidosos. Não foi isso que Deus disse, pelo contrário, Deus disse assim: delas não tenha temor. Mas como assim não se tem temor, se são um número muito maior do que nós? Mas Ele está dizendo: não tenha temor, lembrar-te-ás do que o Senhor teu Deus fez a Faraó e todo o Egito. Ele então, o Senhor diz: olha, meu povo, lembre-se das batalhas que eu lutei por vocês e vos fiz vencedor nela. Lembre-se de como eu tratei o inimigo que vos oprimia. Lembre como eu tratei o opressor da tua vida. Aleluia, glória a Deus. Por isso, não temas ele, porque é o Senhor quem te dará vitória sobre o mal. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então Satanás, ele se levanta sim, é verdade, os demônios são muitos, são legiões de demônio, somente de um homem. Aleluia, a Bíblia Sagrada diz que Deus expulsou uma legião de demônios, muitos demônios. Então você observa que Satanás arrastou do céu a terça parte dos anjos do céu.
céu, que são os demônios, os anjos decaídos, e esse é um número muito maior do que os habitantes da terra. Então existe sim forças malignas, existe Satanás que trabalha, a Bíblia nos mostra isso. Existe guerra nos ares que os nossos olhos não veem, pois Daniel revelou isso, o anjo revelou a Daniel isso, quando o anjo veio a Daniel e disse que há 21 dias ele estava lutando contra as potestades dos ares, contra os dominadores que impediam de vir a resposta. Então isso existe, é fato. Satanás ele age, oprime e usa pessoas. Infelizmente muitas pessoas passam a ser instrumentos do diabo e passam a dar ouvido a Satanás e agir e seguir as suas instruções. Mas o Senhor Deus está nos dizendo que se nós guardar aquilo que Ele tem nos dito, guardar os seus mandamentos, se nós nos submetermos a Ele, este mal não resistirá diante de nós. Satanás não prevalecerá, os demônios retrocederão. Aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. O inferno baterá em retirada, esta enfermidade não subsistirá, esta afronta não permanecerá. Aleluia, esta crise financeira não destruirá a sua vida, porque o Senhor Deus com mão forte tirou um povo que era escravo, que não sabia nem mais usar uma espada, que não tinha condições nenhuma de lutar, sabia usar o barro, a palha, fazer tijolos, mas não sabia nem o que era uma guerra. Mas Deus não contou com o que eles conheciam, Deus não contou, aleluia, com a espada deles. Deus contava com a obediência daquele povo, aquilo que ele estava dizendo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Deus dizia: se vocês me obedecerem, vocês vão entrar na terra. Aleluia. Mas Senhor, muita gente não olha para o número deles, não olha para a força deles. Lembre-se de mim, somente me obedeça e vocês vão conquistar aquilo que eu estou dizendo que vocês vão conquistar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Satanás, quando nos afronta, ele faz o quê? Ele aponta as nossas debilidades, ele aponta as nossas fraquezas, porque se o outro ser humano, se o teu irmão enxerga isso, imagina Satanás, que é um espírito que está ao nosso redor a todo momento procurando uma falha. Então Satanás, ele aponta as nossas debilidades, as nossas fraquezas, as nossas falhas. Ele conhece elas, conhece as nossas concupiscências, sabe aonde somos tentados, sabe aonde é uma fraqueza na nossa vida. Ele conhece essas coisas. Então quando ele vem a nós, ele usa essas coisas e consegue atingir o nosso emocional. Ele consegue então fazer com que as pessoas retrocedam, que as pessoas então desistam de conquistar o que Deus lhes prometeu. Por quê? Porque elas olham e dizem: é verdade, Satanás, eu sou fraco mesmo. É verdade, Satanás, eu sou limitado mesmo. É verdade, Satanás, eu já tive falhas. É verdade, Satanás, eu já pequei. É verdade, Satanás. Então a pessoa vai concordando, porque o que o diabo diz inúmeras vezes, quando em nos acusar, em nos falar alguma coisa, ele usa fatos, coisas verdadeiras, não esquecendo que também ele é o pai da mentira. Mas ele vem e aponta aquilo que nós fizemos de errado. Então nós olhamos e pensamos assim: e agora? O que eu vou fazer? É melhor mesmo não arriscar, o inimigo é muito maior. E então esquecem-se que nunca fui eu, e nunca foi o povo de Israel, e não será você, e nem é você que tem vitória sobre o diabo por conta de si mesmo. O que nos faz vencer é a nossa sujeição a Deus. Aleluia. É a nossa obediência a Deus é que nos faz vencedor. Aleluia. Então ele está dizendo, o apóstolo Tiago diz: sujeitai-vos portanto a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Glória a Deus. Sujeitar-se a Deus é eu voluntariamente aceitar e
senhorio do Senhor, é dizer para Deus: eu quero te obedecer, apesar das minhas limitações e fraquezas. Eu não quero o domínio da carne sobre a minha vida, eu não quero o domínio do diabo sobre a minha vida, eu não quero servir a mundo e a Satanás. Eu tenho fraqueza sim, mas eu não quero como Senhor da minha vida o diabo. E então você vai dizer para Satanás: Satanás, de fato eu sou uma pessoa falha, eu sou uma pessoa que já pequei, eu sou uma pessoa que tem muitas limitações, mas eu tenho uma coisa para te dizer, diabo: o sangue de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo, ele me purifica de todos os meus pecados. O sangue de Jesus me limpa, o sangue de Jesus me purifica de todos os meus pecados. Aleluia. E isso, meus amados irmãos, coloca o inferno, os demônios para correr. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Agora não caia neste engodo, nestas mentiras do diabo. Não aceite as suas falácias, não aceite, aleluia, a sua acusação. Se Satanás vir contra ti, lembre-se, você vai olhar e vai dizer: aleluia, Deus libertou-me do Egito, Deus me libertou do poder de Faraó. Eu de mim mesmo, das minhas próprias forças, jamais teria condições de ser livre, mas Deus me libertou, Deus me libertou, aleluia, das nossas próprias forças. Há muitos que dentro da igreja, uma vez eram escravos do álcool, aleluia, e eles chegavam a chorar, tentando parar de beber. Eu já ganhei alguns alcoólatras para Jesus, e um que eu ganhei para Jesus, ele foi à igreja alcoolizado, muito bêbado mesmo, e então ele me abraçava naquele culto, muito embriagado, e dizia: tu é meu amigo, né? Tu é meu amigo, né, meu amigo? E ele ficava do meu lado, e eu falando para Jesus. Eu preguei para ele, a primeira vez que eu preguei para ele bebendo. Ele estava bêbado, ele estava bebendo, ele estava bêbado, e eu encontrei ele na rua, eu indo para a igreja, e eu falei de Jesus para ele, e ele foi num culto bêbado, e depois daquele culto, aleluia, começamos a falar sobre Jesus, e ele começou uma guerra contra aquilo, e parecia que ele não ia conseguir vencer, porque é um gigante muito forte. Todo aquele que um dia teve um vício sabe que vício é uma coisa terrível. Vício é uma coisa que domina a pessoa, que altera as emoções da pessoa, deixa a pessoa irritada. Se ela não está fazendo uso, deixa a pessoa brava, revoltada, leva pessoas a fazerem coisas erradas. E aquele homem então começou uma guerra. E sabe como é que ele venceu? Ele não venceu pela força do seu braço, ele venceu porque Deus, ele colocou esta batalha à mão de Deus. Ele aceitou se submeter a Deus, ele aceitou, aleluia, a ajuda de Deus, e Deus lhe fez vitorioso, lhe libertou do domínio do álcool, lhe libertou do domínio das trevas, e assim tem acontecido. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. O inimigo pode ser milhares, isso não faz diferença se você quiser se submeter a Deus. Aleluia. Isso não vai mudar nada a vitória se você se submeter a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo no versículo 14: se elevar o teu coração, te esquecendo do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, aleluia, de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e afinal te fazer bem. Não diga, pois, no teu coração: a minha força e o poder de meu braço me adquiriram estas riquezas. Aleluia. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê.
Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, o esquecer-se de Deus leva à escravidão. E é comum no ser humano esquecer-se daquilo que Deus fez. E não somente de Deus, das coisas. Nos esquecemos com facilidade de muitas coisas. Tanto que quando vamos enfrentar um novo desafio, às vezes, muitos entram em desespero, sendo que Deus já lhe fez vencedor sobre desafios maiores do que aqueles que estão diante de si. Aleluia. E o homem então passa a atribuir a si e esquecer que é Deus quem faz, é Deus quem dá, é Deus quem abençoa, e isso não muda. Você pode estar na miséria e Deus começa a lhe tirar da miséria e você diz: é Deus que está fazendo. Você pode ser milionário, é Deus quem continua fazendo. Aleluia. Glória a Deus. É Deus quem continua dando. Glória seja dada no nome de Jesus. Por isso, não te esqueça de Deus. Não se afaste de Deus. Não recue diante daquilo que Deus mandou você destruir. Aleluia. Não faça uma análise segundo uma ótica humana, que você não vai acabar com o mal, mas tenha no seu coração que se Deus falou, é isso que eu devo fazer. Aleluia. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. E Josué entendeu isso, irmãos, e no capítulo de número 9 de Josué, no capítulo 10 de Josué, a Bíblia diz que Josué, então, o rei Adonizedeque, rei de Jerusalém, com mais 4 reis, juntaram-se para destruir Gibeão, que era uma cidade que teve a palavra de Josué dita diante de Deus que eles seriam poupados, mesmo que eles enganaram Josué, mas Josué jurou diante do Senhor, os anciões juraram, e aquilo então eles honraram, e o próprio Deus honrou aquele juramento. Mas o rei Adonizedeque, ele foi contra Israel, contra Gibeão, e Gibeão pediu socorro a Israel, e Josué pegou os homens de guerra e subiu para defender Gibeão, a cidade de Gibeão, e para lutar contra os 5 reis que estavam ali no comando de Adonizedeque, rei de Jerusalém. E eles foram à guerra. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia Sagrada nos diz que o Senhor foi com eles. Aleluia. E o Senhor disse a eles que eles obteriam vitória e que nenhum daqueles inimigos prevaleceria contra Israel. Israel foi com a promessa de vitória e foi na confiança naquilo que Deus havia dito. E a Bíblia diz que começou-se a guerra então, e quando começou a guerra, eles então, os inimigos começaram a ser abatidos, e Deus então manda uma chuva de pedras sobre os inimigos, que a Bíblia diz que foram mais mortos pelas pedras que Deus enviou sobre os inimigos do que pela espada de Israel. Deus então, ele fulminou o inimigo, e quando os inimigos foram fulminados por essas pedras, os inimigos passaram a correr, a se dissipar, mas Israel não parou de lutar, porque os inimigos correram, porque eles já haviam obtido a vitória, né? O inimigo já estava se dissipando, os reis correram, os 5 reis correram, então eles podiam dizer: botamos eles para correr, já temos a vitória, vamos festejar. Não, Josué orou a Deus para que o dia se prolongasse, para que ele pudesse exterminar com o mal. Aleluia, aleluia, glória seja dada no nome de Jesus. Josué entendeu que não há aliança com o mal, não há por que poupar o mal, mas ele já tinha a vitória, e mesmo já tendo a vitória,
aleluia, que humanamente podia dizer que a vitória se tinha, mas Josué orou a Deus e pediu que o sol então se detesse e que o dia fosse então prolongado, e o sol ficou quase um dia todo, quase 24 horas, sem, aleluia, sem que chegasse a noite. Por quê? Porque Josué pediu aquilo, porque ele queria destruir o mal, e ele disse para os soldados: avance contra eles, persigam eles, nós precisamos exterminar com eles, aleluia, glória a Deus. Quando fugiu e desapareceu alguns poucos, mas não foi porque Israel deixasse, aleluia, eles viver, é porque Israel não pôde botar as mãos sobre eles, mas todos quanto Israel pôde botar a mão, eles mataram. Os 5 reis entraram em uma caverna, e eles lá então ficaram, e foi lá, a Bíblia Sagrada diz que foi lá Josué, e com ele também, aleluia, os capitães do exército, e eles tiraram os 5 homens, e a Bíblia diz que mandou Josué deitar os homens, e os capitães do exército colocaram o pé sobre a cabeça daqueles homens, aleluia, e a Bíblia diz assim, que Josué disse a ele: não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejaste. Aleluia, glória a Deus, assim fará o Senhor. Não temas o diabo, temas a Deus, respeite e honre a Deus, se submeta a Deus. Satanás, aleluia, é um derrotado e um vencido, que nós não podemos ter aliança com ele. Lá no início, quando Adão e Eva pecou, aleluia, Eva tipificando a igreja, o Senhor disse para Eva, aleluia, e para a serpente: porém inimizade entre ti e a serpente. Não há amizade com o diabo, não há amizade com os demônios, não há aliança com o pecado, não há aliança com o mundo, não há aliança com as trevas. A nossa aliança é com o Senhor. Coloque-se em pé, por favor. Coloque-se em pé, aleluia. A nossa aliança é com Deus. Glorificado é o nome de Jesus. Lembre-se de uma coisa: o mundo, quando Satanás tenta vir fazer aliança, quando o mal quer fazer aliança com nós, e você diz assim: não vamos destruir porque ele está se humilhando. Lembre-se que o diabo nunca se humilha, nunca. Ele age com astúcia. Por isso que dizem que é a humildade da cobra. Você olha e ele está se enrolando e recuando, e você diz: está se enrolando e recuando, está se preparando para dar o bote. Deus, é verdade. Se preparando para dar o bote. Nunca faça aliança com o diabo. Não pense que o diabo ficou bonzinho, que os seus instrumentos ficaram bonzinhos. Não pense que aqueles que ele está instrumentalizando estão bonzinhos. Não. Aleluia, lute para a libertação dessas pessoas, mas enquanto o diabo for senhor delas, vigie, não tenha aliança. Não tenha aliança. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Todo aquele que está no pecado, todo aquele que tem o diabo como Senhor, vigia. Aleluia. Clame por uma libertação. Quando ele for liberto, ele terá o mesmo Senhor que nós. Mas antes disso, aleluia, glória a Deus, lembre-se: Satanás nunca se humilha, porque quem se humilha se arrepende. Satanás nunca se arrepende. Aleluia. Se Satanás recuou, você não pode recuar. Então, se você está avançando no campo do inimigo e você vê Satanás recuando, não festeje, continue perseguindo ele, continue lutando contra ele, em nome de Jesus. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. O que nós mais quisemos é, quando nós estamos vendo, lutando naquela
Senhor está dizendo: faça como Josué, detenha-se só, porque nós vamos atrás dele. Nós vamos atrás do rei Adonisedeque, nós vamos atrás dos demais reis que estão ao redor de Jerusalém. Nós vamos perseguir o mal. Nós não vamos aceitar que o mal fuja das nossas mãos. Aleluia. Aquilo que você não conseguiu tocar foi aquilo que não chegou nas suas mãos, mas o que chegou nas suas mãos foi destruído. Eu quero orar por você. Eu quero clamar a